O que vocês fariam se encontrassem a pessoa que vocês cuidou como uma filha com tanto amor, enterrada bem debaixo dos seus pés, onde você trabalhava? Pois é, foi aqui, nesta casa grande que você está vendo, foi nesse jardim aqui, que eu vi algo que jamais poderia imaginar. Uma vida destruída e um segredo sombrio, enterrado no chão. Foi neste lugar que eu quase caí dura de tanto choque que eu fiquei. Eu vi e não pude me calar. Algo precisava ser feito. E vou te contar o que eu fiz para acabar com a vida dele. Peço que assista essa história até o final para você entender tudinho, porque o que tenho para contar aqui me faz tremer meus ossos duro até hoje. E só vim aqui nesta casa de novo porque precisava contar minha história. Oi, meus amores. Meu nome é Jussinha Costa de Medeiros. Tenho 72 anos e sou de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, uma terra abençoada, cheia de histórias e memórias. A história que eu vou contar para vocês aconteceu quando eu tinha apenas 19 anos, lá no ano de 1972, uma época que, apesar de tudo o que vivi, ainda me marca até hoje. Foi nesse tempo que minha vida virou de cabeça para baixo, quando eu descobri algo que jamais imaginei em uma casa tão bonita. Mas vou contar tudo para vocês. Agora, antes de começar, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma história. Ah, e eu adoraria saber, minhas queridas, se você tem netos? E quantos? Me contem nos comentários, eu adoraria saber, viu? Lembro bem como era a vida lá em casa. Eu cresci em uma casa simples, mas cheia de amor, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher forte, de um coração enorme, e meu pai, seu Antônio, sempre com aquele jeitão sério, mas que no fundo cuidava da gente como ninguém. A vida não era fácil, mas a gente sempre dava um jeito. Eu era a mais velha dos 5 filhos. Tinha o Marcos, o segundo, que era o bagunceiro da casa, o Pedro, que sempre foi o mais quieto e pensativo, a Cláudia, a minha irmã, que desde pequena adorava ajudar a mãe, e o caçula, o Tiago, que tinha os olhos mais curiosos de todos e estava sempre fazendo perguntas. Jussinha, você pode me ensinar a fazer isso? Ele sempre dizia com aquele jeitinho meigo, e claro, eu não resistia. Nossa casa não era grande, mas era cheia de vida. A sala tinha móveis simples, um sofá de pano que já estava bem gasto de tanto uso, e a mesa de jantar era de madeira escura, meio manchada pelo tempo, mas pra gente era o melhor lugar do mundo. As paredes, já sem a pintura original, estavam começando a perder a cor, mas nossa casa ainda tinha um cheiro bom, um cheiro de arroz com feijão que minha mãe preparava com tanto amor. Jussinha, me ajuda aqui, filha. O feijão tá começando a queimar. Ela falava com aquele tom carinhoso, e eu, como sempre, corria para ajudá-la. A cozinha, a cozinha. Esse era o nosso lugar de encontro. Era lá que minha mãe ficava o tempo todo, costurando, preparando nossas refeições, sempre com um sorriso no rosto. Marcos, Pedro, vem aqui ajudar, senão a comida vai demorar. Ela chamava e a gente, sem muito escolher, sempre ajudava. Não era luxo, mas tinha algo que não faltava. Era a nossa casa, nossa vida. E a gente sabia que se dependesse de nós, a gente faria o melhor com o que tinha. Às vezes, meu pai, seu Antônio, se sentava na varanda à noite e começava a cantar as antigas canções que ele adorava, e a gente se reunia para cantar junto, até a Cláudia, que não sabia muito, se arriscava. Na vida tudo passa. Ele começava a cantar e a gente, mesmo sem saber a letra direito, seguia junto, rindo e cantando, criando nossas próprias memórias. Claro, não eram só risos, né? A vida era dura e nós brigávamos às vezes como toda a família. O Marcos e o Pedro viviam se pegando e eu tinha que ser a pacificadora. Pelo amor de Deus, meninos, parem de brigar, senão não vai ter sobremesa hoje, eu dizia, tentando colocar ordem na casa. Mas o Tiago, o caçula, sempre ficava ali, quietinho, observando tudo com aquele olhar curioso, perguntando o tempo todo o porquê de tudo. Jussinha, por que a mamãe faz isso? Ele me perguntava,
E eu, com paciência, explicava o que fosse possível. Eu sabia que naquela casa pequena, mas cheia de amor, eu tinha que ajudar de alguma forma. Eu via minha mãe trabalhando o dia inteiro, costurando e se virando para cuidar da gente, e meu pai, seu Antônio, ralando como pedreiro. Eles começaram a jogar na minha cara. Menina, já tá na hora de arrumar um trabalho, negócio de menina de 19 anos dentro de casa sem um trabalho, dizia meu pai. Eu sentia que precisava mesmo de um emprego, não aguentava mais meus pais enchendo meus ouvidos para arrumar um emprego. Comecei a sair pela cidade, procurando em tudo que era lugar, mercearia, barzinho. Foi quando um dono de uma mercearia, seu Josevaldo, um homem educado, disse que ele no momento não estava pegando ninguém, mas que ele estava sabendo da dona Crispina e seu Alfredo que estava querendo uma faxineira para casa deles. Foi então que apareceu a oportunidade de trabalhar na casa desse casal rico aqui da cidade, nessa casa aqui que hoje é de outro dono. Hoje mora a família Tomé, família gentil. Por isso pedir permissão a eles para gravar esse vídeo e eles deixaram sem fazer cara feia. Mas antes era de seu Alfredo e dona Crispina. Mas já vou te contar porque eles não moram mais aqui. E a tragédia que aconteceu naquele ano de 1972. No dia seguinte, lá fui eu. O coração batendo forte, os pés pesados, mas com uma esperança que nunca tinha sentido antes. Cheguei à casa de dona Crispina e seu Alfredo. A casa enorme, muito maior do que qualquer uma que eu já tinha visto, como vocês estão vendo aqui. O portão alto de ferro hoje é branco, mas naquele tempo lembro que era pintado de cinza. Respirei fundo antes de apertar a campainha. A porta se abriu, e quem me atendeu foi dona Crispina. Ela era uma mulher de aparência impecável, elegante e com um sorriso gentil. "Olá, minha filha, posso ajudar?" Ela disse. "Vim pelo emprego de faxineira. Me chamo Jucinha", disse eu. E logo ela me convidou a entrar. "Fique à vontade, querida", ela falou com aquela voz suave, como se a casa fosse um lugar acolhedor. Não parecia nem um pouco com as histórias que eu ouvi de gente rica que costumava ser tão distante e fria. Entrei e fiquei impressionada com a casa. Era linda. O hall de entrada tinha um lustre de cristal que brilhava tanto que parecia refletir a luz do sol dentro da casa. O cheiro de limpeza estava no ar, e eu já sabia que ali a vida deveria ser bem diferente da minha. "Você gostaria de um pedaço de bolo, Jucinha? E um cafezinho?" Dona Crispina perguntou, já me guiando até a sala de estar, onde uma mesa pequena estava posta com xícaras de porcelana e um bolo caseiro que exalava um cheiro maravilhoso. Claro que aceitei, né? Não tinha como recusar. Sentei e ela me serviu, com muita educação e simpatia. "É muito gentil da sua parte, dona Crispina", eu falei, enquanto pegava o pedaço de bolo. O sabor era delicioso, mas o nervosismo ainda estava presente dentro de mim. Ela, então, olhando-me com uma expressão curiosa, perguntou: "Como foi que você soube desse trabalho, Jucinha?" Eu respirei fundo antes de responder. "Ah, dona Crispina, eu estava procurando emprego, e aí o seu Josevaldo, lá da mercearia, me falou sobre a vaga. Ele me indicou. Disse que a senhora e seu Alfredo estavam precisando de alguém." Dona Crispina parou por um momento pensativa. Então, ela sorriu com uma certa tranquilidade e disse, como se já soubesse de tudo: "Ah, claro, o seu Josevaldo. Eu faço umas compras na mercearia dele e comentei com ele mesmo. Ele é uma pessoa de confiança. Gosto muito dele. E olha, Jucinha, se ele te indicou, posso dizer que já me sinto tranquila." Depois que Dona Crispina falou sobre o seu Josevaldo, ela sorriu com uma calma, como se já soubesse que aquele trabalho seria meu. "Jucinha, se você quiser, pode começar amanhã mesmo", ela disse, com a mesma gentileza que me tratou desde o início. Eu quase não acreditei. Finalmente, uma chance de sair de casa e começar algo novo. Dona Crispina, então, me convidou para conhecer a casa. Ela me levou por cada cômodo, me mostrando as dependências e as áreas da casa, como se fosse uma visita guiada. Cada detalhe parecia mais impressionante que o outro. O piso de mármore brilhava, as paredes impecavelmente pintadas, e os móveis, tudo de um luxo que eu jamais havia visto de perto.
Aqui é onde você vai trabalhar, Jussinha. O banheiro fica ali, e a cozinha é logo depois. Ela me explicou, enquanto me mostrava os cômodos. Quando chegamos à sala de estar, onde o sofá era enorme e confortável, Dona Crispina me apresentou a seu Alfredo. Ele estava sentado, lendo um jornal, com a expressão fechada, como sempre, mas me cumprimentou educadamente. Olá, Jussinha, ele disse, e eu, um pouco nervosa, retribuí o cumprimento com um sorriso tímido. Pode ficar tranquila que vai ser bem-vinda, ele disse com a voz baixa, mas sem muita animação. Ele não parecia muito falante, mas o sorriso de Dona Crispina me tranquilizou. Quando terminei a visita e estávamos indo em direção à porta, Dona Crispina me fez uma proposta que eu não esperava. Como sua casa fica distante, Jussinha, cerca de 7 quilômetros se quiser, pode dormir aqui na casa. A gente pode arrumar um quarto para você, até se acostumar com o trabalho. Ela me ofereceu, com um sorriso acolhedor. Eu nunca imaginei que algo tão bom fosse acontecer assim, de repente, mas a proposta foi tentadora. Eu sabia que a minha casa ficava bem longe, e se fosse para ajudar, aceitar aquele convite significava mais uma oportunidade de estar mais próxima do trabalho e começar de fato uma nova vida. Eu aceitei, com uma sensação estranha no peito, mas ao mesmo tempo, a esperança de que aquilo seria uma chance de melhorar. Muito obrigada, Dona Crispina. Eu aceito. Vou trazer minhas coisas amanhã mesmo, respondi. Quando cheguei em casa, meus pais estavam na sala, como sempre, sentados juntos, conversando sobre o dia. A luz fraca da lâmpada pendurada no centro da sala iluminava seus rostos cansados, mas felizes. Minha mãe estava costurando mais uma peça de roupa e meu pai, lendo o jornal como sempre. Mãe, pai, eu consegui o emprego, eu disse, com a voz cheia de emoção. Eles me olharam, incrédulos, mas logo os rostos deles se iluminaram de alegria. Ah, minha filha, que coisa boa! A gente sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer. Minha mãe exclamou, com os olhos brilhando. Meu pai, com aquele jeito mais sério, levantou-se e veio até mim, me abraçando forte. Você merece, Jussinha. Que Deus te abençoe nesse novo caminho. Não esqueça de onde você veio e o que te trouxe até aqui. Ele me deu um beijo na testa e eu senti um alívio imenso. Não importava o que acontecesse dali para frente, eu sabia que eles estavam torcendo por mim. Naquela noite, preparei minhas coisas. Eu estava deixando minha casa, mas era como se estivesse indo para um novo começo. Organizei as roupas que eu tinha, algumas bem simples, mas que significavam muito para mim. Coloquei tudo em uma pequena mala, com as minhas roupas mais arrumadas e o que eu considerava essencial. Eu ia para a casa de Dona Crispina e seu Alfredo no dia seguinte, e aquilo parecia surreal. Era um passo tão grande, mas ao mesmo tempo tão necessário. Vou sentir falta de vocês, eu disse para meus pais com a voz embargada. Mas vou dar o meu melhor, prometo. Quando eles me derem folga, eu venho ver vocês. E no fundo, eu sabia que aquele era o começo de algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Os primeiros dias na casa de Dona Crispina e seu Alfredo foram uma mistura de nervosismo e curiosidade. Quando eu cheguei no dia seguinte, já me sentia um pouco mais segura, embora a casa ainda fosse imensa aos meus olhos. A sensação de estar em um lugar tão grande e tão diferente do que estava acostumada me causava um certo desconforto. Mas o trabalho precisava ser feito, e eu sabia que ali seria a minha chance de começar algo novo. No começo, tudo parecia um pouco mais difícil do que eu imaginava. Eu limpava os quartos, as salas e a cozinha com um cuidado enorme, mas tudo na casa era tão grande e requintado que parecia um trabalho sem fim. O piso de mármore brilhava tanto que refletia minha imagem enquanto eu passava a vassoura, e eu me perguntava: será que vou conseguir fazer tudo isso direito? Dona Crispina, sempre atenciosa, me dava algumas instruções no começo de cada dia. Jussinha, o banheiro precisa ser limpo com mais cuidado, viu? E aquele canto da sala é bem difícil de alcançar, mas não se esqueça de passar um pano ali também. Ela dizia com um sorriso gentil. Às vezes, eu a via observando de longe, mas nunca me deixou sentir que estava sendo julgada.
Ao contrário, ela sempre parecia satisfeita com o meu trabalho. O seu Alfredo, por outro lado, era bem mais reservado. Ele passava o dia em seu escritório, raramente aparecia nas áreas comuns, e quando o fazia, sempre parecia um homem concentrado em seus próprios pensamentos. Mas, de vez em quando, ele passava pela sala onde eu estava e, sem dizer muito, me olhava com um olhar avaliador. Eu me sentia um pouco desconfortável com isso, mas, ao mesmo tempo, sabia que ele estava apenas verificando se tudo estava bem feito. Com o passar dos dias, fui me acostumando com o ritmo da casa e comecei a perceber que, sim, eles estavam gostando do meu trabalho. Dona Crispina, uma manhã, me surpreendeu ao me chamar para a sala de estar, onde ela estava sentada, com um sorriso no rosto. Jussinha, você está fazendo um excelente trabalho. Eu e seu Alfredo ficamos muito satisfeitos com a sua dedicação. Não precisava se esforçar tanto, mas estamos vendo o quanto você se dedica, ela disse com uma voz suave, e eu senti um alívio imenso. Um sorriso involuntário se formou no meu rosto. Eu ainda me sentia estranha, claro. Era difícil me acostumar com tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de estar sendo reconhecida me dava forças para seguir. Eu estava ali para trabalhar, sim, mas também para aprender, e sabia que esse era o começo de algo maior. Nas noites, depois que tudo estava arrumado e a casa finalmente quieta, eu me retirava para o pequeno quarto que Dona Crispina havia preparado para mim. O quarto não era luxuoso, mas era confortável, e a cama tinha lençóis brancos e macios, algo que eu nunca havia experimentado. Mesmo sendo simples, era meu espaço. Eu sentia que estava conquistando algo, e meu coração se aquecia com a ideia de que, aos poucos, estava mudando minha vida. Às vezes, nos momentos de descanso, Dona Crispina se sentava comigo na cozinha para um café da tarde. Ela me contava sobre a vida dela, as viagens que havia feito e como era bom ter alguém para ajudar em casa. Jussinha, você tem uma energia boa. Eu gosto de como você trabalha. Não é todo mundo que tem esse espírito de dedicação, ela me dizia com um sorriso sincero. Eu ficava sem palavras, mas agradecia, sentindo uma felicidade que não sabia explicar. Aos poucos, eu estava encontrando meu lugar naquela casa, e mais do que isso, comecei a acreditar que aquele trabalho poderia ser um ponto de virada na minha vida. Era um começo, uma nova jornada, e apesar de todas as dificuldades, eu estava disposta a aproveitar ao máximo cada momento. Com o passar dos dias, comecei a perceber algo estranho. Não era algo que se podia tocar com as mãos, mas estava ali, no ar, em cada olhar que seu Alfredo me lançava. Ao começo pensei que era apenas coisa da minha cabeça. Afinal, ele era o patrão, e eu estava apenas lá para fazer o meu trabalho. Mas logo ficou impossível ignorar. Nos momentos em que Dona Crispina não estava por perto, seu Alfredo me observava de maneira diferente, como se algo mais estivesse por trás de seus olhos frios e calculistas. Eu tentava afastar esse pensamento. Dizia a mim mesma que ele não poderia estar pensando o que eu estava pensando. Mas quando ele cruzava os corredores, ou quando me encontrava sozinha em algum canto da casa, o olhar dele me fazia gelar. Era como se ele estivesse me desejando, e aquilo me deixava desconfortável de um jeito que eu não sabia como lidar. Eu olhava para ele e desviava o olhar imediatamente, tentando focar no meu trabalho. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não estava certo. E foi num desses dias, quando eu estava limpando o quarto deles, que a situação tomou um rumo mais grave. A casa estava silenciosa demais, e eu estava ali, com a vassoura e o pano de chão, tentando fazer tudo rapidamente. Eu queria ir embora para o meu pequeno quarto e descansar, mas a rotina de limpeza não me dava descanso. Foi quando, de repente, a porta do quarto se fechou. Um som abafado de madeira batendo me fez virar a cabeça, e lá estava ele, seu Alfredo, com o olhar fixo em mim. Eu congelei. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse em um jogo de sedução. E então começou a me lançar aquelas cantadas que me faziam sentir um nó no estômago. Você tem um jeito muito bonito de limpar, Jussinha. Aposto que em outros tempos seria uma excelente dama de companhia. Ele disse com um sorriso torto.
Mas já pensou em um trabalho melhor aqui, mais intimista? Ele falava com um tom que me fazia querer fugir dali, mas eu não sabia o que fazer. Eu me afastei rapidamente, tentando manter a calma. Por favor, seu Alfredo, pare com isso, eu disse, a voz trêmula. Eu sabia que aquilo estava errado, mas ele parecia não se importar com o que eu sentia. Eu não gosto disso, por favor, pare. Eu tentei ser firme, mas no fundo eu estava apavorada. Ele deu um passo mais perto e me encarou com um olhar de frustração, como se não tivesse ouvido nada do que eu tinha dito. Foi quando ele murmurou, com a voz mais baixa, quase ameaçadora: "Se você contar isso para Dona Crispina, Jucinha, vou te mandar embora. Não tenho medo de fazer isso. Ninguém vai acreditar em você." Aquilo me cortou como uma faca. Eu sabia que ele estava usando o poder que tinha sobre mim. Ele era o patrão, e eu, uma simples empregada, com nada a perder. Mas naquele momento, eu senti um desespero tomar conta de mim. A casa estava silenciosa, e do lado de fora, eu sabia que Dona Crispina estava no jardim, cuidando das flores que ela tanto amava. Ela não sabia o que estava acontecendo ali dentro, e eu não podia, de forma alguma, contar a ela naquele momento. Seu Alfredo me encarava como um predador observando sua presa, e eu, frágil e assustada, não sabia como reagir. "Eu não vou contar, seu Alfredo. Por favor, não faça isso", eu falei, tentando controlar a voz que tremia de medo. Ele sorriu de um jeito que me fez sentir um frio na espinha e saiu do quarto, deixando-me ali, sozinha e perdida com aquele peso no peito. Eu sabia que aquela não era a última vez que ele tentaria algo. O que eu não sabia era até onde ele estaria disposto a ir para me silenciar. Mas naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Eu não podia deixar aquilo continuar. Eu tinha que fazer algo. Eu só não sabia ainda o quê. Mas algo pior estava prestes a acontecer naquela casa. Foi um sábado, daqueles mornos e tranquilos, quando a vida na casa de Dona Crispina parecia seguir sua rotina sem muitas surpresas. Eu estava fazendo meu trabalho na cozinha, tentando manter minha mente ocupada, quando de repente o som de um telefone antigo ecoou pela casa. Naquele tempo, não tínhamos esses celulares modernos, como agora. Aquele telefone fixo de disco, que a gente quase não ouvia mais, fez um barulho agudo, como se quisesse anunciar algo importante. Dona Crispina estava no jardim, regando as flores que ela tanto cuidava com carinho, mas a ligação veio e a fez parar tudo. Eu vi ela entrar rápido, com os olhos arregalados, o rosto pálido. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas e se encostou na parede, tentando se manter firme. Eu, lá de longe, percebi que algo estava errado. Ela escutava atentamente, mas de repente, seu rosto se contorceu em dor. Quando ela desligou, as lágrimas começaram a cair sem que ela pudesse segurar. Minha irmã sofreu um acidente", ela disse, a voz falhando, como se a dor a tivesse sufocado. Ela e o marido não resistiram aos ferimentos. Dona Crispina estava desmoronando ali, e eu, sem saber o que fazer, fui até ela, tentando confortá-la. "Calma, Dona Crispina. Eu sei que é difícil, mas a senhora não está sozinha." Ela me olhou, com os olhos inchados de tanto chorar. "E agora, Jucinha? Como vou fazer? Eles não tinham ninguém mais. E a menina, a Clarinha, minha sobrinha, ela perdeu os pais." As palavras de Dona Crispina se misturavam com o choro, e o meu coração apertava ao ver a dor dela. Naquele momento, eu sabia que algo muito triste estava acontecendo, e eu precisava estar ali para ajudá-la, da mesma forma que ela sempre foi gentil comigo. No dia seguinte, depois do sepultamento, Dona Crispina me chamou para a sala. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas se esforçava para manter a compostura. Ela entrou na sala com uma menininha de cabelo castanho, preso em um rabo de cavalo e com um olhar perdido e triste. A menina tinha por volta de 9 anos e os olhos, tão grandes e inocentes, estavam marejados de tristeza. "Essa é a Clarinha, minha sobrinha", Dona Crispina disse com a voz ainda embargada.
Ela vai morar aqui conosco agora. Clarinha entrou devagar, com os pés pesados, e ficou parada na porta, como se o peso da perda estivesse em cada um dos seus passos. Eu fui até ela, me abaixando um pouco para olhar nos seus olhos. Oi, Clarinha, tudo bem? Meu nome é Jucinha, e eu sou quem vai te ajudar aqui na casa. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá? Ela me olhou por um momento, sem dizer nada, mas então, com a voz tímida, falou: Eu tô com saudade dos meus pais. Naquele momento, meu coração apertou ainda mais, e a dor dela parecia transbordar, como um rio de tristeza. Eu sabia que não podia trazer seus pais de volta, mas ao menos podia oferecer algum consolo. Eu sei, querida. Eu sei que é muito difícil, mas você não está sozinha. A Dona Crispina e eu vamos cuidar de você, viu? Fui até o quarto que Dona Crispina havia preparado para ela, uma cama simples, mas aconchegante, com os lençóis brancos e uma manta de tricô que parecia feita com todo o carinho do mundo. Eu a conduzi até lá, e sem querer, ela começou a chorar baixinho, com a cabeça abaixada. Eu a abracei, tentando dar-lhe um pouco de conforto. Chora, Clarinha. Pode chorar. É normal sentir saudade. A gente vai dar um jeito de te ajudar, tá bom? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, e antes de eu perceber, ela me abraçou forte, como se estivesse buscando um refúgio. Foi um abraço apertado e cheio de necessidade, e naquele momento percebi que ela já gostava de mim, que ela já sentia um pouco de confiança. Eu a acariciei, passando a mão pelos seus cabelos, e tentei transmitir a ela o que minha mãe sempre me dizia quando eu estava triste. A dor passa, mas a gente vai se reerguer. Fiquei ali, com ela, até que seus soluços foram diminuindo e seu olhar começou a se acalmar. Clarinha estava com o coração dilacerado, mas ali, naquele momento, eu sabia que podia ser um refúgio, um porto seguro. Eu estava pronta para ajudar a curar as feridas dela, como Dona Crispina estava tentando fazer. Com o passar do tempo, a rotina na casa de Dona Crispina e seu Alfredo foi se estabilizando e a vida continuava, embora a dor da perda de Clarinha e a pressão do que acontecia dentro daquela casa ficassem sempre no meu pensamento. Eu passava os dias cuidando de tudo, arrumando a casa e, principalmente, cuidando de Clarinha. Era minha missão, e eu a abraçava com todo o amor que podia oferecer. Todas as manhãs, eu acordava cedo para preparar o café e ajudar Clarinha a se arrumar para o colégio. Ela, com aquele jeitinho tímido, muitas vezes demorava mais do que o normal para se aprontar, mas logo se animava com a ideia de ir à escola. Eu a ajudava a escolher a roupa, a penteava, e quando o tempo estava mais apertado, era eu mesma quem a levava. As outras vezes, quando eu não podia, seu Alfredo se oferecia, mas devo admitir, eu não gostava muito disso. Às vezes, ele parecia ser tão rápido em se oferecer para levá-la, e aquilo começava a me incomodar, me deixando com uma sensação estranha, mas eu nunca disse nada a ninguém. Com o tempo, Clarinha começou a me chamar de mãe. No começo, eu pensei que fosse apenas uma forma de expressar a saudade que ela sentia dos pais. Mas cada vez que ela me chamava assim, meu coração se apertava. Eu cuidava dela como se fosse minha filha, e quando ela dizia, "Mãe, me ajuda aqui", meu peito ficava cheio de emoção. Eu sabia que ela estava tentando preencher aquele vazio que a perda dos pais havia deixado, mas isso também me tocava profundamente. Não era algo que ela fazia de forma consciente, mas era como se ela me visse como uma segunda mãe, e isso, de alguma forma, me curava também. Dona Crispina sempre me agradecia, com lágrimas nos olhos, por cuidar de Clarinha como ela merecia. "Você tem sido um anjo para a minha sobrinha, Jucinha. Não sei o que faria sem você aqui", ela dizia, com a voz embargada de gratidão. E cada vez que ela dizia isso, eu me sentia ainda mais comprometida a ser a melhor pessoa que eu poderia ser para aquela menina. Clarinha precisava de amor e proteção, e eu faria o possível para garantir que ela fosse bem tratada. Mas com o passar dos meses, eu comecei a notar comportamentos estranhos em Clarinha. No começo, eu achei que fosse apenas a tristeza, o luto pela perda dos pais, o que era compreensível.
Ela se fechava por vezes e ficava pensativa, com os olhos perdidos, como se não estivesse mais ali. Mas com o tempo, percebi que algo estava diferente. Clarinha começou a ficar cada vez mais ansiosa, mais retraída, e sua reação a coisas pequenas era exagerada, como se algo estivesse a incomodando muito por dentro. Eu a via olhando para o canto da sala, sempre com um olhar distante, como se perdesse em pensamentos profundos. Isso me preocupava, mas eu tentei ser paciente. O que realmente começou a me deixar alerta, no entanto, foi o comportamento de seu Alfredo. Ele continuava se oferecendo para levar Clarinha para o colégio com uma frequência que me parecia fora do normal. Ele chegava a me olhar de maneira estranha, com aquele sorriso que sempre me dava arrepios, como se fosse um favor que ele estava fazendo. Mas sua maneira de se oferecer parecia estar escondendo algo. Eu não sabia dizer exatamente o que era, mas algo dentro de mim me dizia que não estava certo. Eu, que já havia sido vítima das cantadas dele, comecei a suspeitar que algo mais estava acontecendo, algo que eu não queria acreditar. Ele estava sendo gentil, mas de uma forma que parecia, na minha mente, cada vez mais forçada e disfarçada. "Eu vou levar Clarinha hoje, Jussinha. Você pode ficar tranquila", ele dizia com aquele tom suave, mas com um olhar que me fazia desconfiar. Eu começava a me sentir desconfortável, desconfiando de suas intenções, não só para comigo, mas também para com Clarinha. A verdade é que ele sabia que eu estava ciente do que ele tentava fazer comigo, e agora estava usando Clarinha como uma desculpa. Mas, como sempre, ele se mostrava tão educado e correto na frente de Dona Crispina que eu não podia dizer nada. Era uma situação complicada. Eu não queria causar problemas, mas o comportamento dele estava me deixando cada vez mais inquieta. Naquelas noites solitárias, quando eu ia para o meu quarto, a ideia de que algo estava errado naqueles pequenos gestos de seu Alfredo não me deixava em paz. O que ele estava fazendo com Clarinha? E o que ele poderia tentar fazer se eu não interviesse? Essas perguntas rondavam minha cabeça, mas a cada dia que passava, eu sentia que não podia ficar em silêncio por muito tempo. Algo precisava ser feito. Era uma quinta-feira como qualquer outra, pelo menos era o que eu pensava. O dia parecia ter passado rápido, mas quando Clarinha chegou do colégio, algo estava errado. Ela entrou pela porta da cozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu parei o que estava fazendo e fui até ela, preocupada. "Clarinha, o que aconteceu, filha? Por que está chorando?" perguntei, a voz suave, tentando transmitir todo o conforto que ela precisaria naquele momento. Ela me olhou, com os olhos cheios de lágrimas, e sem dizer uma palavra, apenas balançou a cabeça. Foi quando, naquele momento, seu Alfredo entrou pela porta, com um sorriso meio forçado, como se tentasse esconder algo. Ele olhou para a situação, vendo Clarinha naquele estado, e disse com uma voz baixa e calma: "Ela estava contando que alguns colegas na escola estavam fazendo bullying com ela. Eu fiquei sabendo, por isso ela está assim." Na hora, algo não me soou bem. Eu já desconfiava de tudo o que estava acontecendo, e aquela explicação de seu Alfredo não me convenceu. Ele parecia querer esconder mais alguma coisa, como se quisesse dar uma explicação simples e rápida para justificar o estado de Clarinha. "Bullying?" eu pensei desconfiada. "Será mesmo?" Clarinha nunca mencionou isso antes, e ela parecia tão triste. Mas não era só isso que me deixava inquieta. O comportamento de seu Alfredo nos últimos tempos já estava me deixando com a pulga atrás da orelha. Quando ele saiu para o escritório, como sempre fazia, eu não perdi tempo. Fechei a porta do quarto e fui até Clarinha. Eu sabia que algo mais estava acontecendo, e meu coração apertava cada vez mais. "Clarinha, por favor, me conta o que realmente aconteceu, minha filha", eu disse, com a voz quase implorando. "Eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa me contar a verdade." Ela me olhou, com os olhos cheios de lágrimas, e foi quando, pela primeira vez, ela se entregou, começando a falar de uma forma que eu jamais imaginei. "Jussinha, ele...
Ela hesitava, tentando encontrar palavras para expressar algo que parecia ser um grande peso para ela. Eu a abracei forte, e ela finalmente começou a falar, mas com a voz abafada pelo choro. Ele ficava falando coisas desconfortáveis para mim, no caminho do colégio. Sempre que ele me levava, ele me tocava, nas partes íntimas. Eu senti o mundo desabar naquele momento. O sangue gelou em minhas veias e eu quase não consegui respirar. Meu Deus, não pode ser verdade isso, com uma criança. Eu falei, a voz trêmula, mas ela continuou, agora com mais dificuldade. Ele começava a desviar o caminho, Jucinha, e ele dizia que se eu contasse alguma coisa, ele faria com que a senhora fosse mandada embora, que a senhora perderia o emprego. Eu a abracei ainda mais forte, tentando absorver a dor dela e a minha própria. Era como se um peso tivesse sido colocado sobre meu peito, e eu não soubesse o que fazer com aquilo. Clarinha, não fica assim, por favor. Ninguém vai fazer nada de ruim com você. Prometo que vou te proteger. Não precisa mais ter medo. Eu vou falar com a dona Crispina. Não vai acontecer nada, eu te juro. Mas no fundo, eu sabia que era mais complicado do que parecia. Ela, com os olhos arregalados e o rosto cheio de medo, olhou para mim e com a voz quase inaudível disse: Por favor, Jucinha, não conta pra tia. Se você contar, ele vai fazer com que a senhora seja demitida. E eu não quero perder você. Você é a única pessoa que cuida de mim. Eu a segurei nos braços, tentando não demonstrar a angústia que estava sentindo. Eu sabia o quanto ela estava assustada, o quanto ela temia perder a única pessoa que, naquele momento, parecia ser seu refúgio. Mas eu também sabia que não podia deixar aquilo passar. Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Clarinha, você não precisa mais ficar com medo, tá? Eu vou dar um jeito de tudo isso parar. Você tem a minha palavra. Eu tentei ser firme, mas por dentro estava destruída. Eu não sabia ainda como enfrentaria aquilo, mas sabia que não podia permitir que seu Alfredo fizesse mais mal àquela menina, e muito menos a mim. Eu tinha que proteger Clarinha a todo custo. Naquele sábado, tudo parecia tão normal, mas o destino, cruel e implacável, já tinha preparado uma tragédia para nós. Eu tinha ido à feirinha fazer compras para Dona Crispina, como sempre fazia, mas dessa vez eu não imaginei que algo tão horrível aconteceria. Clarinha estava dormindo quando saí de casa, e como Dona Crispina estava lá, eu não me preocupava em deixá-la em casa com seu Alfredo ali. Eu pensava que, por ser uma manhã tranquila e ela ainda estar na cama, não haveria nenhum problema. Mas como o mundo pode mudar em questão de horas? Mas só que Dona Crispina foi atrás de mim, para me ajudar através das compras. Eu voltei para casa já no começo da tarde, com os braços cansados das compras pesadas, e cheguei pensando que Dona Crispina estaria em casa, como sempre. Mas quando cheguei e entrei na casa, não vi Clarinha. A cama dela estava bagunçada, com as roupas de dormir jogadas de lado, como se ela tivesse se levantado apressada. Isso me estranhou. Clarinha não se levantava tão rápido e, principalmente, não deixava a cama daquele jeito, como se algo estivesse errado. Procurei por ela em cada canto da casa, chamando seu nome, mas nada. O silêncio me apertava o peito. Foi então que, ao olhar pela janela da sala, vi seu Alfredo saindo do jardim, com as mãos cheias de terra. Ele olhou rapidamente para mim, mas se afastou, parecendo tentar evitar meu olhar. Algo não estava certo, e uma raiva crescente tomou conta de mim. Eu sabia o que ele tinha feito. Sabia. Não poderia mais ignorar. Eu não consegui me controlar. Fui até ele, e com a voz cheia de raiva, quase gritando: "Onde está Clarinha, seu Alfredo? O que você fez com ela?" Ele parecia nervoso, tremendo. Ele não conseguiu me olhar nos olhos. "O que está acontecendo, seu Alfredo? Me responde!" Eu estava descontrolada, já sabendo que a tragédia tinha acontecido. Ele se encolheu, desviou o olhar, mas não disse uma palavra. Aquilo só me fez sentir ainda mais raiva. Eu sabia que ele estava envolvido, e o medo me apertava o peito. Foi quando Dona Crispina chegou.
Ela entrou apressada, com a respiração ofegante. Jucinha, eu fui até a feirinha para te ajudar a trazer as compras, mas não te achei. Onde está Clarinha? Ela me olhou com uma expressão de preocupação. Eu estava tão nervosa, tão desesperada, que não consegui controlar a ansiedade que se acumulava dentro de mim. Clarinha sumiu, Dona Crispina. Não sei onde ela está. Eu vi seu Alfredo vindo do jardim, com as mãos sujas de terra, e eu sei que ele tem algo a ver com isso. Eu gritei, já sem saber o que fazer. Ela me olhou com os olhos arregalados, não entendendo, mas ainda assim visivelmente preocupada. Jucinha, o que está acontecendo? O que você está dizendo? Eu olhei para ela, sentindo uma dor profunda, e então, em um só impulso, revelei a verdade. Seu Alfredo. Ele abusou de Clarinha, Dona Crispina. Ele a tocava, a ameaçava, e hoje, ele fez algo com ela. Eu sei que ele está envolvido, e ele tentou esconder tudo. As palavras saíram de minha boca como se o peso do mundo estivesse sobre mim. Dona Crispina parecia não acreditar no que eu estava dizendo. Ela ficou paralisada, com os olhos cheios de confusão. Não, Jucinha, não pode ser, ela disse, quase sem voz, e correu até o banheiro onde seu Alfredo estava. Alfredo, o que você fez com Clarinha? Dona Crispina gritou. Ele estava lá dentro, tremendo, trancado no banheiro, como um animal acuado. Ele começou a chorar, se lamentando e a pedir desculpas. Eu não queria. Foi um erro, Crispina. Me perdoa. Ele estava em um estado de desespero, como se soubesse que não havia mais saída. Ele começou a chorar, se afundando em culpa, mas as palavras dele já não conseguiam esconder a verdade. Eu abusei dela, e ela não aguentou, Crispina. Ela morreu. Ele continuava a chorar, mas suas palavras cortavam meu coração como facas afiadas. Dona Crispina, com os olhos arregalados e a boca aberta em choque, começou a se desesperar. Não, você não pode ter feito isso. O que você fez, Alfredo? O que você fez com minha sobrinha? Ela se atirou ao chão, chorando, gritando por ajuda, mas não havia ajuda. Nada poderia consertar aquilo. Nada. Eu não pude mais suportar aquela situação. Eu sabia que Clarinha precisava ser encontrada. Eu saí correndo pela casa, chamando por ela, mas foi no jardim que encontrei o que nunca pensei que veria. Em um canto, no fundo do jardim, onde a terra estava mais fofa, vi algo que me fez parar no lugar. Clarinha estava lá, escondida. Seu corpo, sem vida, enterrado como se fosse um pedaço qualquer de terra. Eu gritei desesperada e fui até ela, caindo de joelhos. Não pode ser. Clarinha! O choque foi tão grande que meu corpo tremia. Eu chorava, sem acreditar no que meus olhos viam. Foi quando chamei Dona Crispina, já sem forças para falar. Ela correu até mim e, ao ver o corpo de sua sobrinha, ela começou a se jogar no chão, gritando, chorando, e o lamento dela rasgava o silêncio da casa. O que seu Alfredo havia feito não tinha mais conserto. A tragédia estava consumindo todos nós, e a dor parecia infinita. Não havia mais palavras, apenas um vazio imenso que consumia todo o resto. O desespero tomou conta de mim. Eu sabia que precisava agir rápido. Com o coração acelerado, eu corri para o telefone de roleta, aquele telefone fixo antigo que parecia tão distante da situação tão horrível que estava acontecendo. Meu corpo tremia enquanto eu discava para a polícia. Preciso de ajuda! Foi tudo o que consegui dizer, a voz entrecortada, desesperada. O atendente do outro lado pediu a localização. Eu quase não consegui me concentrar, mas com dificuldade consegui passar as informações. Aqui é Jaboatão dos Guararapes, na casa de Dona Crispina. Tem um corpo enterrado no jardim, e o culpado está dentro da casa. Por favor, mandem ajuda rápido. Eu estava com os olhos fixos em Clarinha, seu corpo inerte na terra, enquanto o telefone estava no meu ouvido. Eles prometeram que a polícia chegaria rápido,
pois o posto ficava perto. Eu não sabia quanto tempo passou até que vi as sirenes se aproximando. O som da polícia chegou como um alívio, mas também trouxe a certeza de que o horror que havíamos vivido não teria mais volta. Quando os policiais chegaram, eu os guiei até o jardim, onde o corpo de Clarinha estava escondido. Eles, com a seriedade que a situação exigia, começaram a tomar as devidas providências. Eu os conduzi até o local onde Alfredo estava, trancado no banheiro, aquele homem que havia destruído tudo o que a vida de uma criança poderia ser. A polícia invadiu o banheiro, e quando a porta foi arrombada, lá estava ele. Alfredo estava sentado no chão, apático, como se já soubesse que não havia mais escapatória. Ele não teve nem reação de fugir. Parecia que o peso do que ele havia feito estava esmagando sua alma. Não houve tentativa de defesa ou fuga, apenas um silêncio pesado, como se ele estivesse esperando pela inevitável chegada da justiça. Dona Crispina estava no chão, perto do corpo de Clarinha, sem forças, completamente destruída pela dor. Quando ela viu os policiais levando Alfredo, algo dentro dela se quebrou de vez. Ela se levantou, quase como se fosse movida por um instinto selvagem, e partiu para cima dele, com toda a raiva, toda a dor e toda a revolta acumulada. Ela começou a bater nele, a espancá-lo com toda a força que ela tinha, como se tentasse fazer com que ele sentisse, mesmo que por um segundo, a dor que ele causou à filha dela. Os policiais rapidamente a separaram, tentando controlar a situação, mas apesar de tudo, o que Alfredo havia feito não poderia ser apagado. Eles o levaram algemado, e mesmo depois de tanto sofrimento, eu sabia que a dor de Dona Crispina nunca desapareceria. A tragédia que aconteceu naquela casa de Jaboatão dos Guararapes se tornou um marco. Foi a pior tragédia que a cidade já havia visto, e as notícias se espalharam como fogo em capim seco. Os jornais, os noticiários, tudo falava disso. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido. O nome de Alfredo, o monstro disfarçado de marido e tio, ficou marcado na cidade. Ele havia destruído uma vida inocente e, com isso, destruiu a sua própria. Dona Crispina, depois de tudo o que aconteceu, não conseguiu mais viver nessa casa. O trauma era grande demais, e a casa, que um dia foi um lar, agora era um lugar de pesadelo. Ela tomou a difícil decisão de vender a casa. Essa casa já passou por tanto dono que nem sei para quem ela vendeu na época. Ela resolveu, naquele tempo, se afastar de tudo e seguir para o Ceará, onde a família dela morava. A dor estava em cada parede da casa e ela não conseguia mais suportar as lembranças. Ela se mudou para perto de seus parentes, longe de tudo o que a havia assombrado. Quanto a Alfredo, ele foi condenado a 25 anos de cadeia. Mas o que ele não sabia era que ele colheu o que plantou. Antes de cumprir sua pena, algo aconteceu dentro da prisão. Os outros presidiários, aqueles que estavam ali pelos mais diversos crimes, se vingaram dele. Ele foi abusado e, no fim, morto dentro da cadeia. E, em um triste e cruel destino, ele pagou com sua vida pelo mal que fez a Clarinha. Ele morreu como um homem quebrado, sem dignidade, sem mais nada, em um ambiente onde o sofrimento que ele causou voltava para ele. O que ele fez a Clarinha não pode ser apagado, e nem a dor que ele causou a Dona Crispina e a todos nós. Mas no fim, ele pagou com sua própria vida. E de alguma forma, a justiça, apesar de demorada, chegou. 3 anos depois da tragédia que mudou minha vida para sempre, a dor ainda pesava sobre mim. Mas o tempo, como dizem, tem uma maneira estranha de curar as feridas. A perda de Clarinha, o sofrimento de Dona Crispina e tudo o que passamos naqueles meses, aquilo ainda estava dentro de mim, gravado como uma cicatriz profunda. Mas eu sabia que precisava seguir em frente, por mim, e principalmente por Clarinha, que de alguma forma ainda me acompanhava em cada passo que eu dava. Eu tinha que viver, eu tinha que ser forte. Foi nesse período de reflexão e recomeço que tomei uma decisão. Eu queria ajudar outras crianças. Trabalhar com crianças parecia ser a única terapia capaz de me ajudar a seguir em frente. Eu sabia que podia oferecer amor e cuidado a elas, assim como fiz com Clarinha.
Então comecei a estudar para ser professora. Foi difícil no começo. Eu não tinha condições de pagar um curso caro, então comecei a estudar por conta própria, devagar, e com a ajuda de livros emprestados e anotações de colegas. Aos poucos, fui me apaixonando mais e mais pela ideia de ensinar, de poder ajudar as crianças a crescerem e a se tornarem pessoas melhores. Era como se eu estivesse, de alguma forma, curando minha própria alma, dando o que eu nunca pude dar a Clarinha. Um futuro, um caminho cheio de possibilidades. Quando fiz 25 anos, finalmente me formei. Eu estava tão orgulhosa de mim mesma, de ter chegado até ali, apesar de todas as dificuldades. Naquele dia, senti que era a hora de começar minha nova jornada. Comecei a ensinar em uma escola de crianças pequenas. Aquele trabalho me trouxe uma paz inesperada, uma sensação de propósito. Ver aquelas crianças felizes, com os olhos brilhando de curiosidade, me fazia lembrar do que a vida poderia ser. Pura, simples e cheia de amor. E então, aos 27 anos, algo inesperado aconteceu. Eu estava começando a me adaptar à minha nova vida, me sentindo mais leve, mais segura, quando conheci Robson. Ele era um homem bom, respeitoso, com um sorriso tranquilo e um olhar gentil. Desde o primeiro encontro, eu senti uma conexão. Ele me ouvia com atenção, me fazia sentir confortável e, ao contrário de outros homens, Robson nunca tentou apressar as coisas. Ele me tratava com carinho, com paciência, e eu não podia mais esconder a felicidade que começava a crescer dentro de mim. Com o tempo, começamos a namorar. Robson entendia meu passado, e mais do que isso, ele respeitava meu espaço, minha dor, e me dava o tempo que eu precisasse. Mas, ao mesmo tempo, ele me mostrava que o futuro poderia ser bonito novamente. Nós compartilhávamos risadas, conversas sinceras, e aos poucos fui me apaixonando por ele de uma forma que nunca imaginei que poderia acontecer de novo. Ele se tornou meu companheiro, meu amigo, meu amor. Com Robson, eu aprendi que a vida pode nos surpreender, que sempre há uma chance de recomeçar, mesmo depois de tanta dor. Eu passei a acreditar que o que aconteceu no passado não define o que temos pela frente. Eu podia sim ter um futuro feliz e, finalmente, depois de tanto tempo, estar pronta para viver plenamente novamente. Os anos passaram e eu e Robson fomos construindo uma vida juntos, passo a passo. Nossa relação estava crescendo e amadurecendo com o tempo. Ele me mostrou o que era possível quando se tem alguém ao lado que realmente se importa. Foi uma relação construída com paciência, respeito e muito carinho. Eu, que havia sofrido tanto, agora tinha ao meu lado um homem que me dava segurança e, mais do que tudo, me amava de verdade. Foi então, após 3 anos de namoro, que algo maravilhoso aconteceu. Eu descobri que estava grávida. Não poderia acreditar. A felicidade invadiu meu coração, mas ao mesmo tempo, uma ansiedade tomou conta de mim. O medo de não ser boa mãe, de não conseguir proteger meus filhos como eu tanto queria, foi um pensamento constante nos primeiros meses da gravidez. Mas Robson estava ao meu lado, me apoiando em cada passo, me acalmando e me dizendo que íamos ser ótimos pais. A gestação foi tranquila e os meses passaram rápido. Quando chegou o momento do parto, fui surpreendida de forma maravilhosa. Fui mãe de gêmeas. 2 meninas lindas que trouxeram uma luz que eu nunca imaginei que existisse em minha vida. Eram tão pequenas, tão frágeis, mas já tinham aquele olhar curioso, aquele sorriso irresistível. Eu as vi pela primeira vez e algo dentro de mim se iluminou. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, minha missão era protegê-las e amá-las mais do que tudo. A primeira a nascer foi a Isabel, com os olhos grandes e curiosos, que logo começou a mexer os dedinhos e a olhar para o mundo com uma curiosidade imensa. A segunda foi a Clara, com o cabelo pretinho e uma expressão serena, que parecia sempre tranquila, mesmo nos momentos mais difíceis. Elas eram tão diferentes uma da outra, mas ao mesmo tempo tão perfeitas juntas.
Eu olhava para elas, sentada na cadeira de balanço, com o coração transbordando de amor. Meus olhos se enchiam de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade. Eu tinha finalmente a família que sempre sonhei. Robson, com a ajuda que sempre me deu, estava tão orgulhoso. Ele as amava profundamente, e eu sabia que, com ele ao meu lado, nossas filhas cresceriam em um ambiente cheio de amor, cuidado e respeito. As noites eram longas e cansativas, mas não me importava. Eu as amamentava, as embalar, e cada sorriso delas era uma recompensa por todo o esforço. Elas me ensinaram mais sobre o amor incondicional do que eu jamais imaginei. Isabel e Clara, minhas meninas lindas, eram a luz da minha vida. Eu sabia que elas tinham um futuro brilhante à sua frente, e tudo o que eu queria era dar a elas um mundo melhor, mais seguro e cheio de oportunidades. E assim, com minhas duas filhas gêmeas nos braços, eu descobri o que era, de fato, ser feliz. Um amor puro, simples e verdadeiro, que me fazia esquecer de todas as dificuldades do passado e me fazia acreditar que o futuro poderia ser cheio de alegrias e conquistas. Eu, que já tinha perdido tanto, agora tinha tudo: uma família, um amor e um futuro que parecia finalmente estar ao alcance das minhas mãos. E coloquei um nome de uma filha minha de Clara em homenagem à Clarinha que eu cuidei quando tinha meus 19 anos, e ela me chamava de mãe. Aquela menina tocou minha vida até hoje, eu com 72 anos. Não acredito até hoje que a bichinha não curtiu muito da vida. Hoje, minhas queridas, minhas meninas já estão com 41 anos. O tempo realmente passa voando, não é? Parece que foi ontem que vi aquelas duas pequenas, com os olhinhos curiosos, aprendendo a andar e a falar, e hoje, olha só, já são mulheres feitas, com suas próprias famílias. Isabel e Clara me deram o maior presente da vida: netos e bisnetos, que trouxeram ainda mais alegria para minha casa. Isabel, a mais velha, sempre foi a mais independente, com aquele espírito destemido que sempre me impressionou. Ela se casou com Marcos, um homem incrível, que me faz sentir como se fosse um filho. Eles têm 2 filhos maravilhosos. O mais velho, Lucas, hoje com 26 anos, é um jovem inteligente, muito centrado, que está prestes a se formar em engenharia. Sua irmã, Sofia, com 24 anos, já terminou a faculdade de psicologia e está trabalhando em um consultório, ajudando tantas pessoas a superarem suas próprias dores. Os 2 são muito próximos, mas com personalidades diferentes, o que só os torna mais especiais para mim. Já Clara, a caçula, sempre foi mais sensível, mas com uma força silenciosa que sempre me encantou. Ela casou com Rodrigo, que é um homem de grande caráter e também muito amoroso. Juntos, tiveram 3 filhos. O mais velho, Gabriel, com 22 anos, já é um homem cheio de responsabilidade e boas ideias, com planos de abrir sua própria empresa. A segunda, Júlia, com 24 anos, é aquela garota cheia de energia e sonhos, com um espírito livre que me faz lembrar da minha juventude. E o mais novo, Samuel, com 23 anos, é o sonhador da família. Ele acabou de se formar em artes e está começando sua carreira como artista plástico. Agora, meus netos, com idades entre 22 e 26 anos, estão criando seus próprios caminhos. Eles têm suas vidas, suas amizades, seus amores, mas sempre encontram tempo para me visitar e me encher de orgulho. O que me enche de felicidade é ver como eles cresceram em um ambiente cheio de amor e respeito, e como estão seguindo em frente com tanto potencial. E então, meus amores, os bisnetos chegaram. A primeira bisneta, Beatriz, filha de Júlia, tem 8 anos e é uma menina curiosa e brilhante. Ela é uma pequena cientista, sempre fazendo perguntas e tentando entender o mundo ao seu redor. O segundo bisneto, Henrique, filho de Lucas e Carolina, tem 7 anos. Ele é um encantador, sempre com um sorriso travesso e uma risada contagiante. E tem também o pequeno Pedro, filho de Sofia, com 5 anos, que é um garotinho cheio de energia e imaginação, sempre inventando histórias e brincando como se fosse o personagem principal de um grande conto.
Eu olho para todos eles, meus filhos, netos e bisnetos, e o meu coração se enche de gratidão. Tantas gerações de amor, de superação, de esperança. Minha vida não foi fácil, como vocês sabem, mas eu vejo que tudo valeu a pena. Minhas filhas, agora mães, e meus netos e bisnetos carregam em seus corações o que eu e Robson sempre buscamos: amor incondicional, força para seguir em frente e a capacidade de transformar nossas próprias dores em uma força de superação. Agora, aos 72 anos, me sinto rica em amor. Sempre que reúno todos na minha casa, vejo como a vida se renova, como o ciclo da família continua. Eu olho para minhas meninas, agora adultas, e vejo que elas se tornaram mulheres maravilhosas e fico tão orgulhosa de tudo o que construímos. Ver os netos e bisnetos crescendo, todos com sonhos e conquistas, me faz acreditar que a vida, apesar de tudo, tem um jeito especial de nos recompensar. Olhando para todos eles, vejo o quanto o amor que semeamos no passado floresceu e se espalhou. E tudo o que vivi, todas as lutas, fizeram com que hoje eu fosse capaz de dar aos meus filhos e netos o que eu sempre sonhei: uma vida cheia de amor e possibilidades. Minhas queridas, espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu ao contar essa história. Se gostaram, não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. E me contem, de onde vocês estão ouvindo a minha história? Eu adoraria saber. E me digam, quantos netos vocês têm? Eu adoro saber sobre a família de cada uma de vocês. Ah, e não se esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá vocês vão encontrar mais histórias reais, como a minha, que com certeza vão tocar o coração de cada um de vocês. Beijos, minhas queridas, e até a próxima história.